Antes de mais, obrigado pelo convite. Agradecer as palavras do Marcelino sobre a minha pessoa. Eu vou tentar falar-vos um pouco sobre aquilo que são algumas tendências de marketing atuais e sobre aquilo que, ao fim e ao cabo, nos liga vocês que estão no negócio da criação de heróis, leiam-se desportistas profissionais, e neste caso a minha empresa, ou a empresa pela qual eu trabalho, que está mais ligada à área da promoção desses mesmos heróis. Um bocadinho sobre mim. Tenho 41 anos, sou Rui Ventura. Para mim estas 6 palavras são fundamentais naquilo que é a minha vida em termos do desenvolvimento do meu trabalho. A arte, porque é uma componente que eu gosto pessoalmente e acabo por ligar esta componente à minha vertente profissional. O design enquanto disciplina mais holística, se vocês pensarem na forma como nós conhecemos o mundo, o design está sempre ligado a toda a forma de conhecer o mundo. Se eu vos perguntar por o Egito, vocês vão se lembrar das pirâmides, ou se vos perguntar por Nova Iorque, eventualmente vão se lembrar da Estátua de Liberdade. São apresentações, neste caso arquitetura, componente gráfica, design, e que nos ajudam a visualizar o mundo. E hoje em dia, cada vez mais a área da imagem é fundamental naquilo que é a projeção ou comunicação dos nossos heróis, do trabalho que vocês desenvolvem diariamente, e é para isso que eu vos vou falar, ou é sobre isso que eu vos vou falar. As pessoas são fundamentais nesse percurso. Hoje estão aqui mais algumas que eu espero conhecer e espero aprender convosco também. As viagens são fundamentais para nós abrirmos os horizontes e descobrirmos um bocadinho mais para além daquilo que está à nossa volta. O marketing é a minha área de formação e, ao fim e ao cabo, tudo isto é suportado em conhecimento, e eu acredito no lifelong learning, acredito que nós todos os dias aprendemos alguma coisa. Provavelmente podemos achar que pode não ser relevante para o nosso trabalho, mas eventualmente um dia mais tarde poderá vir a ser. Portanto, eu acredito que o conhecimento é fundamental no dia-a-dia. Ao longo do meu trabalho já passei por marcas internacionais como a MTV ou como a Fuel, onde fui diretor de marketing a nível internacional. Passei por agências de publicidade em Portugal, no Bahrein, no Dubai, em Londres. E atualmente sou presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, que é uma associação com 50 anos, que representa o setor e que tem cerca de 10 mil associados entre empresas, profissionais e estudantes, e trabalhamos no sentido de desenvolver o marketing enquanto ciência e do ponto de vista da formação junto do nosso público. Atualmente sou diretor regional de comunicação da Monster, uma marca de bebidas energéticas, mas na realidade é uma marca de lifestyle. Eu trabalho para promover heróis e para criar heróis, da mesma forma que vocês. Não sei se conhecem a marca, mas passo-vos a mostrar um breve vídeo sobre aquilo que fazemos e aquilo que é o meu trabalho.
mas a única vez que se vê no filme uma lata de Monster é no final, um frame, e portanto eu não estou no negócio das bebidas, estou no negócio da criação de conteúdos, e isso permite-me conhecer o mundo e filmar e desenvolver toda uma série de conteúdos que ajudam a posicionar esta marca. Um agradecimento ao vosso trabalho, aos centros de alto rendimento um pouco por todo o mundo, porque as manobras que vocês viram aqui, a maior parte delas não existiam há 5, 10 anos atrás, e são graças a treino e a desenvolvimento da sua competência e dos talentos de cada um destes atletas que hoje conseguimos depois promover o trabalho deles e aquilo que vocês viram neste vídeo. Portanto, estamos no mesmo negócio, de alguma forma. Para além do meu trabalho, sou docente em algumas universidades em Portugal e trabalho por causa destes 3 crianças, são os meus filhos e são importantíssimos para mim, por isso estou a partilhar convosco, porque estamos a conhecer. Trago-vos boas e trago-vos más notícias e vou começar pelas más notícias, normalmente começamos pelas más notícias. As más notícias são boas, por um lado, é que toda a gente está toda a gente as tem. Sejam empresas gigantes da tecnologia, sejam microempresas, sejam fundações, todos eles sofrem, ou por outra, estão expostos a esta situação. E a situação, ao fim e ao cabo, nós temos uma fantasia enquanto diretores de marketing, enquanto gestores de marcas, que é esta fantasia em que as nossas marcas e os nossos consumidores estão sempre apaixonados. E na realidade não é bem assim. E não estão apaixonados devido àquilo que nós fazemos diariamente e às vezes fazemos mal. Em termos de comunicação, quando bombardeamos os nossos clientes através das redes sociais, através dos SMS, através daquilo que são os canais da vida privada dos nossos consumidores. Isso faz com que exista uma sobrecarga de informação, exista cada vez mais lixo, cada vez mais informação por aí, portanto nós temos que ser criteriosos naquilo que queremos comunicar. Depois há esta ideia romântica que as redes sociais são quase como um banquete de sushi em que nós vamos degustando um pouco de conteúdo por todo o lado, mas na realidade não é bem assim. Na realidade nós estamos expostos a conteúdo que muitas vezes estamos a gastar dinheiro, a gastar tempo, a gastar recursos e depois aquilo que vamos criar junto do nosso público não é mais do que saturá-lo e dar-lhe informação que muitas vezes não é relevante. Portanto, uma vez mais, sermos criteriosos naquilo que nós queremos falar e comunicar junto do nosso público. Isto é válido para uma marca de produtos de grande consumo como a Monster, é válido para um centro de alto rendimento, ou seja, a forma de comunicar e a relevância daquilo que queremos comunicar é fundamental e é transversal a todos. Para além disso, existem cada vez mais novos players naquilo que é a formação da opinião, todos nós sabemos isso. Existem os jornais, as revistas, as televisões que nós estamos habituados a comunicar. E depois existe um novo mundo de new media, novos players, como as redes sociais, como as pessoas como nós, que acabam por ser muitas vezes os veículos de transmissão dessa informação. E é importante nós termos noção que a informação muitas vezes é enviesada. Nós ouvimos nos últimos anos o escândalo da Cambridge Analytica, que enviesou resultados políticos nos Estados Unidos ou no Brexit, por exemplo. Portanto, temos que ter noção que muitas vezes aquilo que nos é apresentado em termos de neutralidade de mídia, em termos de redes sociais, não é bem assim, e quem tem mais dinheiro ou quem tem mais recursos ou mais recursos tecnológicos ou financeiros consegue de alguma forma sobrepor-se à opinião pública e àquilo que pode ser a opinião mais comum junto das pessoas. Por isso, uma vez mais, não se esqueçam, relevância para mim é a palavra fundamental, ou seja, há uma interseção, muitas vezes não há interseção entre aquilo que nós queremos dizer e aquilo que as pessoas estão interessadas. O nosso trabalho é encontrar essa interseção, encontrar que de facto existe um ponto de encontro entre aquilo que nós estamos a comunicar e aquilo que vocês querem ouvir. E por isso eu escolhi o tema da criação dos heróis, porque de facto há aqui um ponto de encontro que vocês do lado da performance, do lado da competição e da criação de valores, nós na utilização desses mesmos valores e na comunicação dos mesmos. Depois o que acontece muitas vezes, voltando aqui às más notícias, é que de facto há aqui um mundo antes de before social media e after social media. Portanto, antes daquilo que existia nas redes sociais e no facto de nós estarmos ligados 24 horas por dia através dos nossos telefones e quase que perdemos aquilo que está a acontecer à nossa frente. E vocês com certeza devem ter noção plena disso quando, por exemplo, estão a ver uma competição desportiva e olham para a bancada e as pessoas estão mais interessadas numa coisa que está a acontecer
para além daquilo que está a acontecer à vossa frente e perdem esse momento. Isso acontece quando nós estamos na escola a ver a competição dos nossos filhos ou na final da Liga dos Campeões. Portanto, nós temos esta noção de queremos estar em todo lado ao mesmo tempo. Existe até uma doença, um nome para isso, que é o Fear of Missing Out, não é? O FOMO, que a geração mais nova está completamente agarrada, obcecada com essa situação e nós eventualmente vamos ter que conseguir inverter isto, não sei de que forma. Por isso são as más notícias. E há outra componente que é fundamental para além das redes sociais, que tem a ver com o contexto, antes do contexto e depois do contexto. E o contexto, o before context e after context. O contexto sempre existiu, ou seja, o contexto de um acontecimento, o contexto de uma notícia sempre existiu. Hoje em dia o contexto, eu diria que há uma hipérbole de contexto, porque nós, através do nosso telefone, conseguimos passar informações em tempo real onde é que estamos, portanto, o SOLOMO, o Social, Local e Mobile, portanto, nós temos uma componente social, conseguem-nos localizar e somos móveis, portanto, temos essa tecnologia. E essa tecnologia anda connosco no nosso bolso 24 horas por dia e, portanto, esse contexto é afetado e é afetado de uma forma sem precedentes, ou seja, nós estamos a navegar à vista, não existe um histórico para saber onde é que isto vai parar. Sabemos é que, de facto, aquilo que existe na forma de comunicar com o nosso público mudou. Portanto, antigamente falava-se em campanhas, hoje fala-se em interações, antigamente falava-se em targeting, hoje fala-se em engagement, na relação de criar, de facto, uma conversação com o nosso público e, portanto, há aqui uma série de termos que estão a mudar do lado do marketing, do lado da gestão, que depois vão afetar naturalmente a performance das campanhas e a performance do vosso trabalho na comunicação com atletas, com o público que vocês desejam atrair. E tudo se resume a acesso, ou seja, o acesso que nós temos à tecnologia, a palavra da infoexclusão é cada vez mais real e nós, se olharmos para o mapa português, percebemos que de facto existem zonas um bocadinho menos privilegiadas naquilo que tem a ver com a inclusão da informação e no acesso a essa informação e à tecnologia. Felizmente hoje em dia a tecnologia móvel chega a todo lado e, portanto, de alguma forma essa barreira foi quebrada, eu disse de alguma forma, porque depois existe uma componente formativa de conseguir formar as pessoas para serem literados nessa área e para serem cidadãos por inteiro, porque de facto existem, infelizmente devido a esta barreira da tecnologia, à barreira do acesso, existem cidadãos com mais benefícios do que outros face a essa exclusão pela tecnologia. E de facto esta tecnologia e o acesso é algo completamente diferente do que existia anteriormente. Antigamente falava-se num triângulo em que uma televisão, uma rádio ou um jornal emitia comunicação e nós cá em baixo, de uma forma passiva, recebíamos essa informação. Hoje em dia somos nós que estamos no centro, somos nós que definimos aquilo que queremos ver, ouvir, ler, a que horas queremos, como queremos e de que forma queremos. E, portanto, temos cada vez mais poder e do lado do consumidor, do lado da marca, é um bocadinho mais difícil fazer chegar informação a estas pessoas e gerar negócio através desta nova equação. Se entrarmos na área dos conteúdos, ou seja, na criação de conteúdos, que é a área a que eu me dedico e a qual eu trabalho, eu não me quero assustar, mas isto é um bocadinho aquilo que existe em termos de paisagem, em termos de quer plataformas, quer ferramentas de trabalho para promoção desse conteúdo, otimização desse conteúdo, e portanto há aqui um universo muito grande, eu não vou entrar muito em detalhe, se quiserem depois posso-vos dar um bocadinho mais de informação sobre isto durante o almoço, como quiserem. Uma vez mais, relevância, e esta palavra é para mim a palavra mais importante, não se esqueçam do que acontece num minuto na internet, é isto, portanto, é avassalador a quantidade, os milhões de bytes e de bits que são uploads ou downloads no mundo inteiro, de música, de conteúdos de vídeo, de áudio, de conteúdos vistos no Netflix, e portanto nós somos uma gota muito pequenininha neste oceano que todos os dias cresce. E, portanto, uma vez mais, relevância e ser assertivos naquilo que queremos comunicar junto das pessoas-chave. Porque senão vamos estar a gerar estes fenómenos de clicar por clicar. E na Monster, por exemplo, nós temos algumas formas de medir o sucesso daquilo que nós fazemos e os likes não são assim tão relevantes. Para nós é mais importante outro tipo de métrica, como o engagement, como as partilhas, como existir depois um retorno dessa comunicação nos meios tradicionais, etc. Só mostrar um pequeno vídeo que é quase anedótico sobre o que vocês acabaram de ver. Levantar o som um bocadinho. Peter, come take a look at this.
Mr. Daniels. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! Ay! Guarda! Molto tracking! More shifting! More shifting! I need more trees! More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Coitados dos senhores das enciclopédias que já não vendem tanto como antigamente, não é? Mas aqui tinham uma noção, achavam que sim, porque alguém estava a clicar. E de facto, às vezes, nem sempre é assim. Boas notícias. Eu acho que das más notícias algumas até são boas, porque se nós conseguirmos, normalmente do mal consegue-se fazer algumas boas notícias também. As boas notícias é que, de facto, nós somos únicos, nós portugueses, e conseguimos ter características e capacidades que nos distinguem dos outros povos. E vocês, enquanto responsáveis de uma área tão específica como o desporto e os centros de alto rendimento, estão a trabalhar com uma área que eu acho que é supra clubes, supra marcas, love brands, e portanto estão a trabalhar potencialmente com aquilo que é uma marca, uma love brand em potencial. Se juntarmos a isso algumas características dos portugueses e que são muito acarinhadas no mundo, somos diplomatas, somos acolhedores, conseguimos ser muito próximos e somos espontâneos. Se juntarmos a isto depois a capacidade de trabalho, a performance, aquilo que são alguns exemplos dos nossos melhores exemplos a nível desportivo e a nível de gestão do desporto, eu acho que conseguimos ter aqui uma capacidade única e de exaltar um bocadinho o espírito português. E para mim eu acho que o importante, aquilo que eu vos queria falar também, tem a ver com como é que nós posicionamos Portugal através do desporto. E vocês estão de facto neste negócio e têm uma responsabilidade muito grande. Se vocês pensarem, se vocês forem, de certeza já tiveram exemplos destes nas vossas viagens ao estrangeiro, quando se fala de Portugal, as primeiras coisas que se falam de Portugal são exatamente os exemplos desportivos que nós temos. Seja o Cristiano Ronaldo, seja o Mourinho, sejam aqueles personagens que são mais mediáticos. Mas depois existem outros e que vocês ajudaram a criar e ajudam a criar diariamente e que eu acho que são fundamentais para elevar o patamar daquilo que é o nosso país. E é uma componente que se reflete não só na área do desporto especificamente, mas depois tem repercussões a nível de outras marcas. Por exemplo, uma marca como a Monster, que vai contratar um atleta porque ele ganha uma medalha, naturalmente está a ajudar aquilo que é o posicionamento de Portugal. Ou quando outra marca qualquer utiliza um atleta desses para representar para a sua campanha publicitária, por exemplo. E já para não falar de outras áreas, como a área da mídia, a área do desporto, a área do turismo, peço desculpa, que de facto são componentes que são fundamentais para a economia do país, seja conseguir trazer para Portugal federações, outros grupos de desportistas para treinar, para desenvolver as suas competências. Acho que nós temos essa capacidade e podemos de facto posicionar ainda mais o vosso trabalho através do desporto. E esta capacidade aquilo que eu vos queria falar também, porque essa área da gestão e da criação de heróis é o que vocês fazem diariamente, mas acho que o que pode ser melhorado ainda mais, e por isso eu falava nesta componente de abraçar um bocadinho a mudança, aquilo que há à nossa volta, tem a ver com desenvolver um pouco a estratégia ao nível da criação de conteúdos. Porque, uma vez mais, vocês trabalham com heróis diariamente, portanto, por que não utilizar esses recursos e desenvolver conteúdos que sejam interessantes, que sejam relevantes e que as pessoas se revejam e queiram partilhar, seja nas redes sociais, seja nas televisões, seja internacionalmente, para atrair mais talento, seja do ponto de vista desportivo, seja do ponto de vista financeiro, económico. E é de facto uma área que, se nós desenvolvermos uma componente de intelligence, de utilizar os recursos certos na gestão, poderá ampliar o vosso negócio e trazer mais negócio para localmente. Algumas das ferramentas que são utilizadas, por exemplo, a nível de criação de conteúdo em empresas ou marcas B2B, que trabalham business to business, que não têm uma orientação ao cliente, ao cliente final, se quisermos, ao consumidor,
Eu acredito que os centros de alto rendimento trabalham muitas vezes numa perspectiva de trabalhar com outras entidades e, portanto, não são consumidores finais. Eventualmente trabalham as duas vertentes, quando trabalham com atletas também. Mas, portanto, estamos a falar de ferramentas que são facilmente utilizáveis, e sejam vídeos, sejam criação de uma componente editorial forte em cada uma dos vossos centros. A vossa USP, neste caso a Unique Selling Proposition, se quiserem, aquilo que vos distingue de todas as outras marcas ou de todas as outras entidades, são de facto uma criação de uma love brand em potência. Portanto, a marca Portugal, a marca de desporto português, que é uma marca, quer dizer, eu não acredito que não haja um português que se oponha a esta marca ou que tenha algo mal a dizer mal sobre o desporto em Portugal, ou pelo menos que não se reveja naquilo que nós fazemos. Portanto, é claramente um trabalho que pode dar mais frutos ainda mais. Comparando um bocadinho as realidades, se nós olharmos para o mundo do desporto ou o mundo das universidades e da formação, são coisas muito parecidas, se vocês pensarem. Quando nós falamos num campus ou num estádio, quando falamos em professores ou em treinadores, quando falamos em jogadores ou em alunos, ou em glórias em alumnis, e, portanto, claramente aquilo que é o trabalho da educação de um país, que é fundamental para que exista democracia, para que exista cidadania, para que exista progresso social e económico, está ali muito, muito ligado, ou está intrinsecamente ligado também ao desporto. E por isso eu acredito que estas duas realidades também deviam caminhar de uma forma mais junta, se quiserem. O que é que uma love brand tem que as outras marcas não têm? Tem a lealdade para além da razão, ou seja, e nós olhamos, sei lá, uma boa comparação pode ser um clube de futebol. O clube pode perder, mas nós continuamos desse clube, e Portugal pode não ganhar uma medalha ou pode não se qualificar, mas nós continuamos a apoiar, e temos essa relação, e os conteúdos podem ajudar de facto a criar esse efeito de paixão com a tal consistência que eu vos falava. Alguns exemplos de outras marcas, algumas love brands que trabalham muito bem esta componente. Neste caso, a Apple, ou a MTV, ou a Monster, ou a Red Bull, são empresas que são distintas na forma de trabalharem. E é interessante esta frase de um dos administradores da Red Bull, que diz que somos uma empresa de conteúdos que fabrica bebidas energéticas. Portanto, subverte um bocadinho o negócio e a forma como trabalham. E é assim que nós também nos vemos. Por exemplo, a Coca-Cola, uma das marcas centenárias e com mais a presença globalmente, tem também fez um grande colóquio a nível global com os seus gestores de topo, em que falava exatamente sobre qual era a visão do 2020 em termos dos conteúdos. E esse vídeo está disponível online, eu posso-vos passar só um pouquinho para terem noção do que é que estamos a falar. Content 2020. How the Coca-Cola Company will evolve its approach to the creative agenda on its key brands. We will move from creative excellence to content excellence. Chapter 1. How does content excellence approach liquid and linked content development? The purpose of content excellence is to create ideas so contagious they cannot be controlled. We call this liquid. And these ideas are so innately relevant to our business objectives, our brands and consumer interests, we call this linked. And through the stories we tell, we will provoke conversations and earn a disproportionate share of popular culture. The conversation model we have developed begins with brand stories. These brand stories create liquid and linked ideas. These liquid and linked ideas provoke conversations. Then we need to act and react to those conversations 365 days a year. Ok. Não vos vou, temos pouco tempo, mas se quiserem depois ter acesso, se pesquisarem no YouTube por Coca-Cola 2020, aparece, ou seja, tem 2 vídeos seguidos, são para aí 15 minutos e vale a pena ver. Porque é um modelo internacional testado, é um modelo de uma das marcas de referência que toda a gente conhece, e consegue-se de uma forma bastante simples olhar para aquilo que é o lado da criação das ideias, o lado
da distribuição dessas ideias e transformá-las em conteúdos e transformar essa componente depois em mais negócio para, neste caso, para a Coca-Cola. Portanto, aconselho-vos, é um exercício interessante para depois desenvolverem in-house para cada uma dos vossos centros de alto rendimento ou a nível da network, criar uma ideia geral e global em termos daquilo que querem comunicar em termos de conteúdos e distribuí-lo de uma forma relevante e através de uma componente criativa forte. A Google é outra das marcas interessantes, ou o Facebook, que curiosamente está a entrar também na área dos conteúdos. Quando nós olhamos para, por exemplo, vemos o fenómeno da Netflix, que é líder global em termos de video on demand, portanto de televisão através de online. E o Facebook acaba de lançar o Facebook Watch nos Estados Unidos, vai chegar à Europa no final deste ano ou início do próximo ano, e que vai ser uma grande revolução em termos daquilo que é a forma como nós conhecemos o Facebook, que é uma plataforma social, mas que se vai transformar numa plataforma de compra de conteúdos e de visualização de conteúdos. Quase um bocadinho vão tentar fazer guerra ao Netflix e ao YouTube. Ou seja, do ponto de vista porque é que eu vos falo sobre isto? Porque é mais uma oportunidade, é mais uma plataforma que chega a quase 3 bilhões de pessoas, é uma plataforma de colocação de conteúdos que podem ser pensados de uma forma editorial a longo prazo e não de uma forma de debitar um conteúdo simplesmente porque sim. E aqui o Facebook Watch é dedicado a conteúdos de longo formato, portanto séries de animação, séries de ficção, séries de documentais, e vocês têm de facto ingredientes muito interessantes a nível documental, trabalhar com os atletas, a criação de um atleta, o que é necessário para ser um atleta de alta competição, a recuperação de um atleta de uma lesão, ou seja, tudo isto podem ser documentários, minisséries sobre e de certeza eu arranjo-vos gente ou televisões interessadas em comprar conteúdos nessa área, por exemplo. Alguns exemplos dos conteúdos que vão estar disponíveis. A grande novidade no Facebook, para além de ser esta componente de criar uma plataforma de conteúdos, como o Netflix, mas dentro do Facebook, é a utilização das ferramentas sociais que vocês já conhecem, como o comentário em tempo real, fazer like, dislike, fazer polling, portanto, inquéritos de satisfação às pessoas em tempo real. Isso faz com que quem esteja a criar um guião para um conteúdo nesta plataforma vai ter que se preocupar com essa componente social que noutra plataforma que não haja essa interação não tinham que se preocupar. Portanto, há aqui mais um layer, mais uma camada de guionismo, se quisermos, e de tecnologia que podemos integrar nos nossos conteúdos. Vamos ver quem é que vai vencer esta batalha. Eu diria que são batalhas diferentes, são plataformas diferentes, não necessariamente uma guerra, é mais uma opção para nós, e uma opção para nós significa mais pessoas potencialmente a ver os nossos conteúdos. Há um dilema curioso no mundo das marcas. Por um lado, na indústria do entretenimento, é como é que eles transformam a atenção em receita, ou seja, eu crio um filme, como é que agora eu vou rentabilizar esse filme, e do lado das marcas temos o oposto, que é como é que nós transformamos a receita em atenção, ou seja, gastando, neste caso, dinheiro em publicidade. E muitas vezes a resposta eu diria que está no meio. Se nós conseguimos criar aquilo que se define como advertainment ou conteúdos de marca / editoriais, é cada vez mais o que está a acontecer. Se vocês estiverem atentos até aos formatos que o Netflix tem disponibilizados, existe sempre uma relação muito próxima com algumas das marcas que são quem está por trás desses conteúdos ou colocam algum tipo de mensagem aí dentro. E aqui, uma vez mais, acho que pode ser interessante pensar, sobretudo na rentabilização dos conteúdos, quando nós temos atletas e temos uma componente que é supra marcas, mas depois temos apoios de marcas comerciais que podem ter interesse em apoiar e passar algumas mensagens comerciais, entre aspas, dentro dos vossos conteúdos. Portanto, há aqui um win-win e que ajuda a rentabilizar o processo e a viabilizar os processos os projetos do ponto de vista financeiro. Porque, de facto, o poder de uma boa história é fundamental. Nós aprendemos através de storytelling, aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, nas nossas escolas, e de facto, uma boa narrativa acaba por ser, na minha perspectiva, a melhor forma de fixar conteúdos e de fixar conceitos junto de um público-alvo ou do vosso público-alvo.
a Maya Angelou dizia, as pessoas vão esquecer o que vocês disserem, vão esquecer o que vocês fizeram, mas não se vão esquecer da forma como as fazem sentir. E, portanto, isso tem muito a ver com a componente do storytelling e da criação de uma boa história. E, de facto, a indústria do entretenimento pode ajudar a criar uma envolvente inspiracional e aspiracional. Temos ali um senhor ao telefone, não sei se quiser. Se quiser que eu pare. E para construir uma atmosfera de atributos em torno de uma marca, que é fundamental. Aquilo que eu vos estava a dizer, ou seja, quando nós olhamos para uma marca como a Apple, conseguimos fixar uma ideia, design. Quando olhamos para uma marca como o IKEA, conseguimos perceber que é casa, é a construção, é a alegria para o lar. E, portanto, no lado da vossa marca, vocês também têm que tentar encontrar alguns atributos que possam fixar-se à volta das vossas marcas. Todos nós somos mobile journalists, esta ideia de mojo, todos nós temos algum tipo de talento nas nossas áreas, mas hoje, graças à particularidade da tecnologia, nós podemos também ser agentes de editoriais à nossa escala. Veja-se o Instagram, veja-se o Facebook, veja-se aquilo que nós utilizamos diariamente para comunicar. Isso pode ser utilizado ao serviço das marcas para as quais trabalhamos. Vivemos também momentos de uma relação muito próxima entre o mundo físico e o mundo digital. Há quem fale já no Phygital, que é aqui a junção destas duas componentes. Há marcas de desporto que exploram esta vertente. A Nike foi das primeiras a lançar uma aplicação que se punha nos ténis e que a pessoa corria e tinha informação em tempo real das calorias, dos quilómetros, depois juntou a Apple e colocou música, e portanto isto é a ligação do Phygital, é a ligação entre o digital e o físico, e cada vez existem mais marcas e mais projetos a trabalhar a este nível, sobretudo na área do desporto, e vocês com certeza conhecem alguns projetos a esse nível. E portanto é uma revolução que está a acontecer e é interessante perceber como é que a tecnologia acaba por beneficiar o lado da performance dos atletas e portanto é um mundo que está a continuar desta forma e a mudança é cada vez mais rápida. O fundador da Intel tem esta frase que eu acho que é genial e é interessante porque é uma frase dos nossos dias que tem a ver com a mudança nunca foi tão rápida como hoje e nunca vai ser tão lenta como hoje. E portanto isto diz-nos um bocadinho a forma como as coisas mudam diariamente. E isto obriga-nos a uma reciclagem do nosso conhecimento muito profunda, diariamente. Eu tenho a sorte de dar aulas e, portanto, isso obriga-me a reciclar e a estudar e a estar up-to-date com os assuntos. Obriga-me a aprender com os alunos que têm 18, 19 anos e que sabem coisas que eu não sei com 41. E isso é fundamental nós termos esta noção que a mudança é uma coisa que é inevitável, é algo que acontece rapidamente à nossa volta e que nós temos que nos adaptar e temos que ser humildes o suficiente para perceber que o nosso conhecimento é importante, mas há conhecimento novo e há conhecimento diário que nós temos que aprender para as nossas áreas de trabalho. Eu acredito que o content marketing, ou esta área do branded content ou da advertisement, pode levar as empresas e os projetos para um nível diferente. Alguns exemplos de conteúdos que saltam à vista e que têm ganho alguns prémios. O IKEA Heights é um projeto que foi feito há cerca de 10 anos atrás e começou por um grupo de atores que tinham que ensaiar para uma peça que estavam a fazer e não tinham espaço para o fazer. Então lembraram-se, o espaço do IKEA, que tem vocês já todos visitaram o IKEA, tem os quartos, as casas de banho, as salas, então eles iam para o IKEA, iam ensaiar e gravavam, filmavam e depois colocavam online. E aquilo de uma forma quase não oficial. Entretanto, a IKEA soube e concedeu-lhes um espaço para eles poderem fazer o que quisessem, mas com mais dignidade, com iluminação, dando-lhes meios para fazerem o seu trabalho melhor. E o que é certo é que eles ganharam prémios a nível internacional com a série e geraram todo um efeito de bola de neve à volta de uma ideia simples e, portanto, às vezes os conteúdos podem nascer até de forma espontânea e nós temos que estar atentos e conseguir trazê-los para mais perto de nós. Isto é uma imagem do Espaço 1999, não sei se alguém se lembra disto. Eu cresci a ver isto quando era miúdo e achava que em 1999 ou 2000 o mundo ia ser assim.
felizmente não é. Mas há ali e foi o que me fez pôr este slide, tem a ver com o Human Decision Required, que é uma componente hoje hoje fala-se muito de inteligência artificial, fala-se muito de machine to machine, as máquinas a trabalharem com máquinas e quase a dispensarem a necessidade humana, e vocês com certeza quando entram num call center online e estão a falar com supostamente uma pessoa, estão a falar com um robô, e portanto às vezes as respostas não são bem aquelas que nós queremos. E felizmente nós trabalhamos numa área, e vocês trabalham numa área em que a componente humana é uma componente fundamental, é uma componente sem a qual não existia, seja do ponto de vista do talento, seja do ponto de vista de quem cria as condições para esse talento desenvolver-se, e portanto ainda estamos num sítio bom em termos de trabalho e de sociedade. As revoluções não acontecem apenas quando nós adotamos novas ferramentas, mas quando a sociedade adota novos comportamentos. E isto é interessante, nós olharmos para, por exemplo, a questão da internet, como existiu, ou como foi criada há 20, 25 anos atrás, e como hoje fez com que os nossos comportamentos sociais se mudassem. Há pouco falava das pessoas que estão sempre ao telefone, ou que estão sempre a receber mensagens e perdem um bocadinho aquilo que está a acontecer à sua volta. Isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança que faz com que nós, inclusivamente, temos que adotar outro tipo de comportamentos face aos mesmos. Vou acelerar um bocadinho esta componente. Aquilo que hoje em dia, e tem a ver com este novo mindset junto dos consumidores, e é isto que temos que ter noção, é que nós passamos do universo push para um universo pull, ou seja, push e pull no sentido de empurrar ou puxar. Antigamente éramos nós que empurrávamos o conteúdo para as pessoas, hoje em dia são as pessoas que decidem o que querem ver e quando querem ver. E portanto nós temos que ter esta humildade de perceber que muitas vezes os nossos conteúdos só são vistos se de facto forem muito bons e se chegarem e se forem relevantes para as pessoas. Outras componentes deste mindset, temos que ser cada vez mais humanos, ou seja, se conseguirmos estabelecer relacionamentos com os outros, com os nossos consumidores e conversar com eles 365 dias por ano, e a ideia de trabalhar das 9 às 5 e de segunda à sexta acabou, em termos daquilo que são se quisermos entrar nesta nova era da comunicação total, temos que ser um pouco mais sociais, trabalhar este componente de storytelling e até a tal tecnologia humana. Temos que ser mais ágeis, mais rápidos, em tempo real, trabalhar muito em parcerias e trabalhar em tentativa e erro, porque estamos a navegar à vista, ou seja, não temos um histórico de 30 ou 40 ou 50 anos para trás, é uma realidade recente. Estes fenómenos que eu vos falei têm 5, 10 anos e, portanto, há aqui uma aprendizagem e eu acho que estamos a viver um tempo incrível por isso mesmo. E depois há aqui uma componente de integração que é fundamental, a ideia de crowdsourcing, de trabalhar com todas as pessoas que estão à nossa volta e não apenas com uma pessoa, utilizar as plataformas tecnológicas e a inovação para desenvolver essa capacidade de integração. E, como é óbvio, no final do ano ou no final do semestre,